Boa tarde a todos, os membros do Pleno, TJD, senhor subprocurador, boa tarde. Dando início aqui à sessão do dia 23 de setembro. Então, já como preferência, porém, é o primeiro da pauta aqui, vamos dar início com o processo 590. Recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Ibrachina Futebol Clube em face de decisão da segunda comissão disciplinar, que, por maioria, aplicou multa de R$ 2.000 à agremiação por infração ao 206 do CBJD. A relatora, a doutora Sônia. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Então, processo 590/2024, recorrente Ibrachina Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-20, Copa Paulista Sub-20. Trata-se de recurso voluntário interposto por Ibrachina Futebol Clube, inconformado com a decisão da segunda comissão disciplinar, que aplicou a pena pecuniária de R$ 2.000, como incurso no artigo 206 do CBJD, em decorrência de atraso de 2 minutos no início da partida, conforme disposto na denúncia. As razões do recurso registram aplicação de sanção pecuniária excessiva, justificando motivos de força maior, bem como pleiteiam a absolvição ou, alternativamente, a redução do respectivo valor. O recorrente requer ainda a concessão de efeito suspensivo nos termos do artigo 147-B do CBJD. Recurso recebido tempestivamente, bem como deferido por essa relatoria o efeito suspensivo em sede preliminar, no que tange ao pagamento da multa no importe de R$ 2.000 até o trânsito em julgado da decisão condenatória. Adota a Procuradoria em sua pugnação ao recurso de folhas 94 e 97, bem como no parecer de folhas 99 e 102, pugna pela manutenção da respeitável decisão da colenda da segunda comissão disciplinar. É o relatório, presidente. Obrigado. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, nobres auditores, Procuradoria, Secretaria, demais presentes. Bom, trata-se do caso da partida entre Flamengo de Guarulhos e Ibrachina, em que o Ibrachina, por motivos de força maior, como bem relatado pela nobre relatora, acabou dando ensejo a um atraso de 2 minutos na partida entre Flamengo de Guarulhos, o jogo ocorreu em Guarulhos, e Ibrachina. E o motivo pelo qual a defesa fala que se trata de força maior se dá porque, conforme até o relato da CET, juntado aos autos, tratava-se de uma data, uma emenda de feriado, em que era o Corpus Christi, o feriado, e que a cidade estava mais cheia do que o normal, mais gente do que o normal, principalmente a região da Marginal. Isso se dá porque naquela época tiveram 2 eventos, tanto a Marcha para Jesus quanto a Marcha para Maconha, aqui na cidade de São Paulo, onde vem muita gente de fora da cidade para acompanhar ambos os eventos. Então a cidade estava mais cheia na região do Brás, principalmente ali, segundo o pessoal do CET, e o Ibrachina, que normalmente faria um caminho diferente para chegar na partida, tendo em vista que o Ibrachina é da Moca, iria até Guarulhos para a partida. No entanto, pelo horário da partida, por ser uma emenda de feriado, apesar do rodízio estar suspenso por conta disso, havia zona de máxima restrição de veículos. E por isso, o trânsito caótico fez com que o Ibrachina tivesse que desviar o caminho, passar pela Marginal para chegar na partida. E na Marginal também tiveram acidentes, como provas juntadas aos autos, também imagens aí, teve gente que caiu em córrego e aí parou tudo para auxiliar essa pessoa, outros tipos de acidente que nós que vivemos em São Paulo sabemos que isso é extremamente, pode acontecer a qualquer momento e é totalmente imprevisível. O Ibrachina saiu devidamente antecipado da sua sede, no entanto, por essas questões alheias à sua vontade, acabou chegando com atraso. Então, por se tratarem de questões alheias à vontade do Ibrachina, que nada poderia fazer, tomou todos os devidos cuidados, a defesa pede pela absolvição do clube. No entanto, caso assim não seja o entendimento, entenda-se sim que ao clube deveria ter chegado tempestivamente e não poderia ter dado causa ao atraso, a defesa entende que a pena, a sanção de R$ 2.000 é demasiada. O Ibrachina é clube de filiação especial, somente disputa categorias de base
E o artigo 206 é claro ao dispor que a punição se dará em razão de dar causa ao atraso. Eventualmente, se o Ibrachina deu causa ao atraso por conta de todos esses fatores já narrados, ele deu causa a um atraso de 2 minutos. A partida é atrasada em 2 minutos. Ele chega com um atraso maior, mas deu causa a um atraso de 2 minutos. Esse tem sido o entendimento do STJD, esse tem sido o entendimento nesse tribunal, na terceira e na quarta comissão, de que a punição tem que ser levada em consideração o atraso efetivo para o início da partida. E, nesse caso, o atraso é de 2 minutos. Uma punição de R$1.000 por minuto é exagerada no entendimento dessa defesa. Então, diante disso, a defesa pede pela absolvição do clube, mas caso assim não seja compreendido, que seja diminuída consideravelmente a punição ao Ibrachina, considerando que deu causa a apenas 2 minutos de atraso e não 8 minutos. Muito obrigado. Obrigado, doutor. A Procuradoria. Obrigado, presidente. Cumprimentando todos os membros aqui do Pleno. A Procuradoria gostaria de ratificar aqui os termos do seu parecer, da própria denúncia. Na verdade, de fato há, né, a defesa trouxe aqui todos os elementos para tentar justificar esse atraso. De fato, a gente vive numa cidade caótica, feriado, né, algumas intempéries no caminho, mas entendo que o tribunal deve preservar pela ordem. As competições, ela tem um horário a se cumprir, e o artigo 206, ele é extremamente, o tipo é extremamente fechado, né? A gente já teve casos aqui de estruturas de shows em começo de partida, onde a entidade que administra o desporto era responsável por aquela cerimônia de abertura, e ainda assim, né, a manutenção, a perpetuação do artigo 206 foi mantida. Então, a Procuradoria, nesses termos, ratifica o seu parecer, entendendo aí pela manutenção da condenação imposta pela segunda comissão. Obrigado, doutor. Doutora, relator. Obrigada, presidente. Parabéns pela defesa, doutor. Voto. O conjunto probatório apresentado pela recorrente, embora consistente, afasta o convencimento dessa relatoria para ensejar a improcedência da presente denúncia. A tese defendida pelo nobre e aguerrido defensor, alegando que a ocorrência dos fatos foge ao controle e à vontade das partes, de modo inevitável e irresistível, não pode prosperar. Considera-se força maior fatos que possam ocorrer de natureza catástrofe ambiental, terremoto, tsunami, pandemia ou até mesmo uma ação humana. O caso em tela poderia ser totalmente controlado pela previsibilidade humana, haja vista que os eventos na data da partida futebolística, conforme relatado no parecer do técnico do CET, a parada Marcha para Maconha, a Marcha para Jesus, são amplamente divulgados pela mídia com a devida antecedência, portanto, previsíveis. Destarte, a justificativa pautada na tese de força maior pretendida pela nobre defesa merece ser afastada. No que tange ao valor da multa aplicado, a douta Procuradoria de Justiça denuncia a agremiação como incursa no artigo 206, pelo atraso de 2 minutos no início da partida, conforme registrado na súmula. O disposto no artigo 206, que é dar causa ao atraso ao início da realização da partida, eu descrevo o artigo. Cabe ressaltar também o teor da súmula 1/2014 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que dispõe em seu item 2. Quando a equipe ocasionar o atraso no início ou reinício da partida, independentemente de ter obedecido ou não o regulamento geral das competições, aplicar-se-á a infração do artigo 206. É disso que esse Egrégio Tribunal de Justiça Desportiva pratica uma tabela referencial para aplicação de multas por minuto de atraso no início e reinício de partidas futebolísticas, de acordo com a categoria da competição. Os valores nela contidos já possuem a previsão do benefício estabelecido no artigo 182 do CBJD. Ante o exposto e considerando as circunstâncias agravantes quanto à reincidência, conforme ficha de antecedentes de folhas, essa relatoria pugna pela reforma da decisão da Colém da segunda comissão disciplinar, reduzindo a sanção pecuniária para aplicar a multa de R$ 1.600 ao Ibrachina Futebol Clube, como eu voto. Por que eu reduzi? Porque a tabela prevê R$ 400 por minuto, dobrando, pois a reincidência é R$ 800, 2 minutos, R$ 1.600.
Eu não sei como que foi encontrado esse valor de 2.000. Por esse motivo que eu reduzo para aplicar a tabela. É como voto. É Copa Paulista. Copa Paulista, R$ 400. Eu acho que eu sub-20. Paulista Sub-20. É Copa Paulista, é sub-20, sub-20. Então é a categoria de bronze, então? Então são R$ 600. Então dá R$ 600. Se vamos considerar a categoria base, 150 minutos, né? seria 150 minutos, dobrado 300, 2 minutos, R$ 600. Então fica reformado o voto para aplicação da pena pecuniária de R$ 600 ao Ibrachim. É como voto, presidente. R$ 600. Informe a relatora, doutora Mariana. Boa tarde a todos. Eu compartilho do entendimento da doutora Sônia no sentido de que o que tem que ser levado em consideração no atraso pertinente ao artigo 206 é o atraso efetivamente causado à partida. Nesse caso, 2 minutos, eu acompanho a relatora. Doutor Patrick. Da mesma forma, excelência. Doutor Samuel. Também acompanho. Doutor Adalto. Boa tarde a todos. Acompanho a relatora. Doutor Pedro. Acompanha a relatora. Da mesma forma, acompanho. Por unanimidade, então, a redução para R$ 600, 150 minutos, dobrado por ser residente, R$ 600. Obrigado. Temos mais um pedido de prioridade aqui de preferência. Processo 909. Paulista Sub-11. Recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face da decisão da primeira comissão disciplinar, que por unanimidade aplicou a multa de R$ 500 e não aplicou a pena de perda dos pontos atribuídos a uma vitória à agremiação Independente Futebol Clube por infração ao artigo 214 do CBJD. Relatora, doutora Mariana. A Procuradoria de Justiça Desportiva ofereceu denúncia contra o Independente Futebol Clube como incurso nas penas previstas no artigo 191, inciso 3 do CBJD, eis que não efetuou o pagamento das taxas de arbitragem no artigo 214 do CBJD, uma vez que incluiu em súmula 4 atletas registrados fora do prazo previsto no REC da competição para participação da disputa. Pela prática prevista no artigo 191, inciso 3, a comissão disciplinar condenou por unanimidade a agremiação denunciada a pena de R$ 600, reduzida pela metade a pena de R$ 300, na forma do artigo 182 do CBJD. Com relação à prática prevista no artigo 214, por unanimidade, a agremiação foi condenada a pena de R$ 1.000, reduzida a pena de R$ 500, face ao estabelecido no artigo 182 do Codex. E resignada, a Procuradoria de Justiça Desportiva interpõe recurso a fim de afastar a aplicação do artigo 182 em caso, bem como a fim de que seja aplicada a pena de perda de pontos quanto à infração ao artigo 214. Não houve impugnação pela agremiação do recurso interposto, a Procuradoria-Geral apresentou parecer pelo provimento. É o relatório. Obrigado. Por gentileza, doutor. A Procuradoria, recurso da Procuradoria, né? Por favor. Presidente, aqui só vamos reiterar aí os termos do parecer e do próprio recurso, né? É muito claro aqui a infração ao artigo 214, então a Procuradoria reitera os termos do seu parecer. Obrigado, doutor, por favor, a defesa. Presidente, a defesa hoje vai ser rápida. É só vou pedir para que Vossa Excelência chamar a atenção para o artigo 136 do CBJD, né? O artigo 136 do CBJD, ele dispõe sobre as decisões que não serão passíveis de recurso, né? O parágrafo 1º diz que toda decisão do Pleno do STJD, ele é irrecorrível, né, salvo quando há disposição direta da possibilidade do recurso. E o parágrafo 2º, ele coloca o seguinte: são igualmente irrecorríveis as decisões do Tribunais de Justiça, no plural, hein? Tribunais de Justiça Desportiva que exclusivamente impuserem multa de até R$ 1.000, e que me parece ser o caso, né? No caso, foi imposto uma pena de R$ 500 única, exclusivamente à agremiação, né? Portanto,
Na visão da defesa, esse recurso ele não pode ser conhecido, ele tem que ser improvido, né? Caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, a aplicação da pena, vou pedir para que o recurso, né, ele sendo conhecido, ele seja julgado improvido e seja mantida a decisão de piso. Esse é o pleito. Obrigado. Por favor, doutora Mariana. Antes de se ingressar ao mérito do ofício, a Procuradoria vem destacar um ponto que a análise de conhecimento do recurso, ela foi feita em 16 de julho, as folhas 91, e após foi aberta a vista à defesa para que impugnasse o recurso, foi aberta a vista ao clube, contudo, nada foi dito, então essa decisão de conhecimento do recurso não foi questionada pela via adequada. Como se não bastasse, ainda assim eu entro no mérito para justificar. O artigo 136, lido pelo doutor Rafael aqui presente, que inclusive eu cumprimento pela sempre combatividade no empenho da defesa dos clubes, ele fala que é igualmente recorrível as decisões dos tribunais de justiça desportiva que exclusivamente impuserem multa de até R$1.000. Ele fala, portanto, em decisão do tribunal, ele fala em decisão do pleno, ele não fala em decisão de comissão disciplinar. O STJD tem há muitos anos entendimento nesse sentido, que decisão de comissão disciplinar é passível sim de recurso ao pleno, inclusive aqui nesse tribunal, em outros momentos já houve recursos, inclusive da defesa, com relação a decisões de comissão disciplinar pautadas em penas de multa inferiores a R$1.000, inclusive num caso, salvo melhor juízo, de artigo 206, que isso foi debatido há algum tempo. De qualquer forma, então, eu conheço do recurso. Caso ainda assim não fosse passível de conhecer, essa decisão padece de uma ilegalidade de direito material. E passo, então, ao meu voto, especificamente com relação ao mérito. Inicialmente, há de se verificar o quanto estabelecido no artigo 214 do CBJD. E eu vou passar a leitura só da pena, para ficar bem claro. Pena. Perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova o equivalente e multa de R$100 a R$100.000. O dispositivo é claríssimo de que a perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, é pena combinada ao dispositivo, não se prevendo qualquer excepcionalidade de aplicação de tal sanção. Assim, não há de se cogitar em nenhuma hipótese a não aplicação da perda de pontos ao caso concreto. Trata-se aqui, no caso, de um erro flagrante, assim, de um erro bastante grave da comissão disciplinar na posição dessa pena, porque o código é expresso, não há qualquer excepcionalidade na aplicação de perda de pontos nesse caso. No tocante à aplicabilidade da redução prevista no artigo 182, há de se verificar novamente o texto normativo. E aí o parágrafo 3º do 182, ele diz o seguinte: o infrator não terá direito à redução a que se refere este artigo quando reincidente e a infração for de extrema gravidade. A letra da norma é expressa quanto aos requisitos de aplicação da redutora. No presente caso, não há dúvidas que a agremiação é reincidente conforme ficha disciplinar de folhas 5 e 6. É necessário destacar nesse ponto que o CBJD não exige reincidência específica para a configuração de reincidência expressamente estabelecendo no artigo 179, parágrafo 2º, que verifica-se a reincidência quando o infrator comete nova infração depois de transitar em julgada a decisão que haja punido anteriormente, ainda que as infrações tenham natureza diversa. Nessa atuada, resta, portanto, avaliar a gravidade das infrações a fim de ponderar a aplicação ou não do disposto no artigo 182. A obrigação de agremiação efetuar o pagamento das taxas de arbitragem até o dia do jogo está prevista no regulamento específico da competição. Os árbitros têm como fonte de renda tais pagamentos, tal taxa e seus encargos têm, portanto, natureza alimentar, o que é considerado de maior relevância em qualquer seara do direito. Assim, evidencia-se a gravidade da conduta passível de afastar a aplicabilidade do artigo 182 ao presente caso. Outro sino que tange ao artigo 214, a prova dos autos deixa livre de dúvida que a agremiação denunciada fez constar da súmula atleta em situação irregular. Conduta sem sombra de dúvidas gravíssima, que impacta inclusive o bom andamento da competição. Nesse sentido, conheço do recurso para conceder-lhe provimento para aplicar a pena de perda de pontos prevista expressamente no artigo 214 e para afastar a aplicação do artigo 182, que reduziu as sanções pecuniárias impostas à agremiação, restando estabelecidas as seguintes penas: R$600 pela incursão ao artigo 191, inciso 3 do CBJD e R$1.000 e perda de 3 pontos pela prática prevista no artigo 214. É como voto.
R$ 600 no 191 e R$ 1.000 e perda de 3 pontos no 214. Por favor, doutor Patrick. Senhor presidente, antes de votar, só queria agradecer a presença do doutor Ricardo Laborischi, que é presidente da OAB da subseção de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Eu Bem-vindo. acompanho na íntegra relatora. Doutor Samuel. Presidente, eu queria debater aqui uma questão com os colegas, porque a doutora Mariana bem trouxe essa questão do 182 em relação à não reincidência específica, mas, salvo o melhor juízo, a gente sempre prezou pela questão da reincidência específica, sim. E aí eu estou falando, obviamente, do 214, que não consta na ficha de antecedentes aqui, enquanto que o 91, sim. Então, primeiro um esclarecimento. A doutora Mariana está afastando o 182 em relação às duas capitulações? Em relação às duas capitulações, doutor Samuel, é porque eu estou levando em conta, eu conheço o entendimento que era aqui do pleno, mas eu discordo e estou trazendo à votação justamente isso, porque o código é claro no sentido que reincidência, e ele fala expressamente, ainda que as infrações tenham natureza diversa. Então, inclusive, alguns dispositivos do código, nas penas, eles falam de reincidência específica. Então, por exemplo, o artigo 203, se há reincidência específica de 203 na mesma competição, a pena é eliminação. Então, algumas capitulações, elas trazem a reincidência específica como requisito para uma conduta qualificada. Mas a reincidência, no momento da dosimetria da pena, ele está lá no artigo 179, é isso. 179, parágrafo 2º, que dispensa que a especificidade ali, a reincidência na mesma conduta. Perfeito, então, agradeço o esclarecimento. Eu acho que até depois um ponto para a gente refletir em relação a isso, porque qual que é a ratio legis aqui, salvo o melhor juízo do 182, basicamente conceder um benefício para aquelas situações, especificamente aqui no caso de competições amadoras ou não profissionais. E aqui a gente está falando de um sub-11. Talvez a base mais básica de todas. E a gente está, com, obviamente, um fundamento jurídico muito relevante, discutindo se faz sentido ou não, e eu até me convenci que, do ponto de vista positivo, esse benefício não faria sentido ou não seria aplicável ao caso, então eu vou acompanhar o voto da relatora por conta disso, mas gostaria de registrar que a gente não deve também, às vezes, desprezar, talvez desprezar seja uma palavra muito forte e infeliz, mas nos desapegar ou esquecer um pouquinho da razão de ser da norma legal, que é conceder um benefício para sanções que derivam de competições não profissionais. E essa aqui é, como eu falei, a mais básica de todas. Mas acho que é um debate interessante até para nós termos, inclusive por conta dessas ponderações que foram colocadas, mas em resumo, acompanho o voto da relatora com essas considerações à mesa. Então, com a relatora na íntegra. Doutor Adalto. Parabenizo primeiramente o patrono, sempre compatível, e peço vênia para acompanhar na íntegra a relatora. Doutora Sônia. Acompanho a relatora na íntegra, presidente. Doutor Pedro. Acompanho a relatora na íntegra. Da mesma forma. Então ficou R$ 600 no 191, R$ 1.000 e perda de 3 pontos do 214. Seguindo a sequência, processo 808, Copa Paulista, recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo senhor Vantuil Expedito Rodrigues Pereira, técnico da Associação Atlética Francana, em face da decisão da primeira comissão disciplinar, que por maioria suspendeu por 4 partidas por infração ao 258 do CBJD por 2 vezes. E também por maioria suspendeu por 3 partidas por infração ao artigo 250, totalizando 7 partidas de suspensão. Relatora doutora Sônia, por gentileza. Obrigada, presidente. Pode para relatório e voto? Não, tem a procuradoria, né?
Trata-se de recurso voluntário interposto por Vantuil Expedito e Rodrigues Pereira, treinador da equipe da Associação Atlética Francana, inconformado com a decisão da primeira comissão disciplinar, que aplicou a pena de suspensão de 7 partidas, sendo 4 partidas com fulcro no artigo 258, 2 vezes, e 3 partidas com fundamento no artigo 250, ambas do CBJD, em decorrência de fatos ocorridos em partida disputada entre Francana versus Monte Azul, válida pela Copa Paulista 2024. O relatado na súmula, bem como na denúncia, descrevem que o recorrente, após o término da partida, foi em direção à equipe visitante, dizendo as seguintes palavras ao atleta Pedro Augusto Vasconcelos Alves: "Seu arrombando, filho da puta, você vai apanhar aqui hoje." Quando a equipe adversária tentou contê-lo, o mesmo agrediu com um soco no peito o atleta Marlon Vicente da Silva, causando um tumulto. A súmula da partida, por fim, relata no campo de ocorrências que o treinador, já expulso, se dirigiu à equipe de arbitragem com um aparelho de celular nas mãos, sendo contido pelo policiamento, dizendo: "Vocês vão ver que não foi gol. Vou querer sua punição, vou querer que saia tudo na mídia. Vocês vão ter que dormir com esta. Quero ver você encarar sua esposa e filho hoje. Vocês não apitam mais." Determinada a suspensão preventiva pela adulta vice-presidência desta Egregia Corte, as folhas 15 e 16. Defesa escrita com documentos das folhas 37 e 48. O recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo do nobre defensor foi indeferido por essa relatoria, as folhas 97. Impugnação ao recurso voluntário pela adulta Procuradoria, as folhas 99 e 103, requerendo seja negado seu provimento, mantendo-se a decisão da nobre primeira comissão disciplinar. E o relatório. A Procuradoria. Presidente, brevemente, aqui são diversas condutas, né? Só ratificar aí a gravidade. Então, são 4 partidas, né? No total aí por infração ao 258, por 2 vezes, né? E 3 partidas por infração ao 250. Então, a Procuradoria aqui reitera aqui os termos da sua denúncia, do seu parecer, e que seja aí improvido o recurso da Francana e do seu técnico. Obrigado. Não tem advogado, tem defesa escrita? Não precisa, né? Por favor, eu voto. Obrigada, presidente. O conjunto probatório dos autos demonstra a caracterização da prática das ocorrências relatadas, inclusive no tocante à atuação do treinador no exercício das suas funções, afastando a possibilidade de concurso formal, ou seja, para alcançar o disposto no artigo 183 do CBJD. A prática da conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva em 2 situações está claramente demonstrada no relato da súmula, bem como no relatório do diretor da partida. Assim sendo, deve prevalecer a presunção de veracidade da súmula. No que tange à desclassificação do artigo 254-A para o artigo 250 do CBJD, como decidiu a adulta comissão disciplinar, merece ser preservada, uma vez que a prova de vídeo deixa dúvidas quanto à agressão física para o enquadramento na tipificação no artigo 254-A. Em que pese os argumentos da aguerrida defesa, a dosimetria da pena aplicada deve ser reconhecida, considerando as circunstâncias agravantes da reincidência do recorrente, mantendo-se as 2 partidas de suspensão por dirigir-se de maneira antidesportiva a um atleta adversário, 3 partidas de suspensão por desferir um soco no peito do outro atleta e 2 partidas de suspensão por desrespeito à equipe de arbitragem. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se integralmente a decisão da adulta primeira comissão disciplinar. É como voto, presidente. Obrigado, doutor. Mantida a decisão. Doutora Mariana. Acompanha a relatora. Doutor Patrick. Da mesma forma, com a relatora. Doutor Samuel. Acompanho integralmente. Doutor Adalto. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Pedro. Com a relatora, presidente. Com a relatora também. Processo 831, sub-15, desculpe. Recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo São José Esporte Clube, SAF, em face da decisão da 4ª Comissão Disciplinar, que por maioria aplicou multa no valor de R$ 5.400 à agremiação por infração ao artigo 206. Doutora Mariana. Procuradoria de Justiça Desportiva ofereceu denúncia contra o São José SESAF como incursa nas penas do artigo 206 do CBJD, tendo em vista atraso na chegada do médico da ambulância, que deu causa a atraso de 18 minutos no início da partida.
Em sessão de julgamento, a agremiação não apresentou provas e, face à reincidência específica no artigo 206, folha 5, foi condenada a pena de multa de R$ 5.400. E resignada, interpôs recurso voluntário, aduzindo que na data da realização da partida, em decorrência de um acidente ocorrido na Via Dutra, o médico não chegou a tempo ao local de jogo, o que configuraria hipótese de força maior a afastar a sua responsabilidade. Assim, requer absolvição ou, subsidiariamente, a redução da sanção imposta. A parecer da Procuradoria pelo não provimento do recurso, ponderando a necessidade de se afastar a alegação de força maior. É o relatório. Procuradoria. Sem nenhuma complementação, presidente. No mérito, há de se verificar que a alegação da agremiação de ocorrência de caso de força maior foi suscitada tão somente na fase recursal e veio desacompanhada de qualquer prova. Consoante esculpido no artigo 66 do CBJD, as partes devem indicar até o início da sessão de instrução e julgamento as provas que desejam produzir. Ademais, a normativa vigente é expressa ainda no sentido de que, em caráter recursal, não é admitida a produção de prova nova, facultando tão somente e de maneira excepcional a exibição de provas já produzidas. O senhor precisa de algum esclarecimento? Nessa atuada, no mérito, o recurso da agremiação, que foi devidamente citado e não apresentou prova do suposto evento de força maior que deu causa ao atraso da partida, não merece acolhimento. Com relação ao pedido de redução da sanção imposta, nos termos do artigo 178 do CBJD, foram levadas em conta a gravidade da infração, o prolongado atraso que demonstra descaso com o campeonato, com a agremiação adversária, com a equipe de arbitragem e com a transmissão da partida. Ademais, a agremiação possui vasta ficha disciplinar, que inclui 4 condenações por incursão nas penas do artigo 206. Do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo-se a pena de multa imposta pela comissão disciplinar como voto. Mantendo na íntegra a decisão. Doutor Patrick. Com a relatora. Doutor Samuel. Com o relator, senhor presidente. Doutor Adalto. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Sônia. Com a relatora, presidente. Doutor Pedro. Com a relatora, presidente. Por unanimidade, também da mesma forma, voto com a relatora. Obrigado, doutor. Presidente, pedi uma pausa de 3 minutinhos, só para... Eu falei que achei que ela falava. Obrigado, presidente. Eu quero. Pois não, doutor. Processo 842, Paulista, sub-17. Recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face da decisão de segunda comissão disciplinar que, por maioria, absolveu as agremiações Guarani Futebol Clube e Cosmopolitano Esportes das infrações aos artigos 213 e 257, ambos do CBJD. Também, por maioria, a comissão aplicou a multa de R$ 1.000 ao Guarani Futebol Clube por infração ao 1913 do CBJD. Relator, doutor Pedro, por favor. Presidente, obrigado. Trata-se de recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face da decisão da segunda comissão disciplinar, que em infrações cometidas durante o Campeonato Paulista Sub-17, em partida disputada pelas agremiações Guarani e Cosmopolitano, dia 6 de julho de 2024, resultaram em algumas condenações. Dentre as várias condenações resultantes, a Procuradoria de Justiça Desportiva recorreu apenas em relação a 4 delas. Primeira, em relação à agremiação Guarani, que foi condenada por infração ao artigo 213, combinado com 257 do CBJD,
e que foi absolvido. Também em relação à agremiação Cosmopolitano, por infração ao artigo 213, acumulado com 257, que também foi absolvida. Em relação à agremiação Guarani, por 2 vezes, por infração ao artigo 193, inciso 3 do CPJD, sendo na primeira vez condenado a multa de R$ 1.000 e na segunda de R$ 2.000, a Procuradoria apresentou suas razões de recurso, alegando em síntese que consta no relatório do diretor de jogo que após o segundo gol da equipe visitante, já nos acréscimos do segundo tempo da partida, membros da comissão técnica da equipe do Cosmopolitano invadiram o campo para comemorar o gol, iniciando um tumulto que perdurou até o final da partida, envolvendo integrantes de ambos os times. Quando do término da partida, ambas as comissões foram em direção à equipe de arbitragem para questionar as decisões e a discussão se seguiu até a saída de todos do gramado. A única prova trazida pela agremiação recorrida constituiu num vídeo demonstrando que seus atletas do banco de reserva e comissão técnica invadindo o gramado para comemorar seu gol, atirando o boné, ajoelhando no gramado, ignorando que a conduta mais gravosa fora praticada ao final da partida. Aduz a Procuradoria que deixar de tomar as providências capazes de prevenir ou reprimir desordens em sua praça de desporto, invasão do campo ou local de disputa, devem ser apenados com pena de R$ 100 a R$ 100.000. Segunda comissão aplicou pena de multa consistente em R$ 1.000 em relação ao Guarani, uma vez que não tomou as medidas necessárias, em especial o policiamento. E multa de R$ 2.000 também contra a equipe do Guarani, uma vez que um de seus integrantes, que constava do banco de reserva, era pessoa não inscrita como comissão técnica da respectiva agremiação, o que traz nova infringência ao artigo 191, inciso 3. Existe contra-razões de defesa escrita nos autos, presidente. Esse é o relatório. Obrigado à Procuradoria. Presidente, ressaltar aqui que trata-se de uma competição sub-17, né? A invasão de campo por membros da comissão técnica da equipe do Guarani, diversas ocorrências, né? Falta de policiamento, como a Procuradoria traz no seu recurso, né? E aí uma obrigação legal contida na Lei Geral do Esporte, ou seja, o mandante tem que propiciar que essa competição, que essa partida, que ela se realize, né? Que tenha ali o policiamento necessário. Isso não ocorreu. Inscrição de um membro da comissão técnica indevida, por isso aí a infração ao artigo 191, e também o tumulto generalizado depois da partida. O vídeo que é trazido aos autos, ele me parece que não há a conclusão do vídeo. Tive acesso ao vídeo, não há a conclusão, me parece que o vídeo está interrompido e que a confusão foi após o término da partida. Então, o que se tem nos autos é uma prova que não é capaz de elidir, né, com o relato que consta da súmula e do relatório do jogo. E aí a gente faz valer o teor do artigo 58 do CBJD. Então, por isso, a Procuradoria recorre, né, pedindo a majoração dessa pena e ratificando os termos de seu recurso. Obrigado, presidente. Obrigado. Doutor Pedro. Está desligado o microfone. Presidente, nas contra-razões de recurso, a equipe do Cosmopolitano apresenta link com prova de vídeo, novamente, que eu entendo pertinente que seja exibido para este pleno, um vídeo curto. Folhas 28. Perdão. Folhas 66. Acho que é isso aqui, né? É o mesmo vídeo, presidente.
Se você puder adiantar para o final, quando eu fiz último segundo. Vou colocar no finalzinho que mostra que o vídeo é cortado antes do. Logo após o término da partida. Muito bem, presidente. Então, passo ao voto. A prova trazida aos autos, tanto em sede de defesa quanto em sede de contrarrazões de recurso da agremiação Cosmopolitano, mostram exclusivamente o momento em que o seu banco de reservas invade o campo para comemorar o segundo gol que deu o empate à respectiva agremiação naquela partida. O vídeo é editado e se corta a parte final, o que não nos permite saber se efetivamente houve ou não a invasão do campo após o final da partida. Contudo, não é, a súmula relata que, ao final da partida, houve pequeno tumulto, sem que a descrição do árbitro justifique a aplicação do artigo 257 do CBJD, ou seja, que a ocorrência efetiva de rixa. Então, me parece que o mais adequado neste caso é manter a absolvição da equipe do Guarani, uma vez que não há prova da invasão de campo durante a partida, e eventual
entrada em campo daqueles que ali pertenciam, portanto, comissão técnica e jogadores, após o encerramento da partida, sem a ocorrência de efetiva rixa, não ensejaria a punição do Guarani. Por outro lado, o Cosmopolitano traz ele mesmo prova cabal de que seus atletas e banco de reserva invadiram o campo durante a partida, o que enseja a aplicação do artigo 213 do CBJD. Portanto, para tanto, entendo que, em relação ao Cosmopolitano, a decisão deve ser reformada para se aplicar uma multa de R$ 1.000. Já em relação à equipe do Guarani, apenado por 2 vezes com multa de R$ 1.000 e R$ 2.000, a primeira por não haver policiamento e a segunda por manter um membro de sua comissão técnica sem o devido registro nos quadros da federação, deve ensejar multa de R$ 2.000 cada uma vez que podemos aplicar a pena base de R$ 1.000 e duplicar a pena base em relação à equipe do Guarani por conta da reincidência. Então, só para... É 1.000 e 2.000, né? Policiamento e o registro. E aí o senhor está duplicando? 2.000 e 2.000. 2.000 e 2.000. A segunda não muda. 2.000. Isso. E em relação ao 213, outra multa de R$ 1.000. Então ficou Cosmopolitano 1.000, Guarani 2.000 e 2.000, mais 1.000. Não. Cosmopolitano 1.000, certo? e Guarani 2.000 e 2.000. 2.000 e 2.000. A primeira duplicando e a segunda mantendo a pena já aplicada. E em relação ao 213 acumulado com 257 do Guarani, manter a absolvição. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Mariana. Guarani 2000 do que é, doutor Pedro? Eu não consegui acompanhar aqui. 1.000. E 2.000 do registro. Eu acompanho o relator, presidente. Obrigado. Doutor Patrick. Com o relator, excelência. Samuel. Também com o relator, senhor presidente. Doutor Adalto. Com o relator, senhor presidente. Doutora Sônia. Com o relator, presidente. Por unanimidade, então. Cosmopolitano, R$ 1.000. Guarani, 2.000. O policiamento, 2.000 por conta do registro errôneo. E no 213, 257, referente ao Guarani, a absolvição. Processo 908. Sub-11, recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face de decisão da primeira comissão disciplinar que, por unanimidade, aplicou uma multa de R$ 500 e pena de perda dos pontos atribuídos a uma vitória à agremiação Aster Itaquá por infração a 214 do CBJD. Doutor Adalto. Senhor presidente, vice-presidente, primeiramente, eu gostaria de registrar a grandiosidade do seminário no qual nós participamos. Foi um dia muito proveitoso, enriquecedor, e tenho certeza que nos levou informações as quais muitos auditores ainda não compreendiam. E passo aqui o relatório. Campeonato Paulista, Sub-20, Flamengo, Aster Itaquá, 4/8/2024, 14 horas, rodada 1. Local, Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira. Trata-se de recurso voluntário interposto pela ilustre representante da Procuradoria de Justiça Desportiva, pugnando pela reforma da decisão proferida pela primeira comissão disciplinar, a fim de que seja majorada a multa imposta ao Clube Aster Itaquá, condenada nos termos do artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. A digníssima Procuradoria entende que, diante do histórico de reincidência e gravidade da infração, não há que ser concedido o benefício do artigo 182 do CBJD. Defende que a agremiação recorrida incluiu todos os atletas de maneira
irregular, ignorando as determinações do regulamento específico do Campeonato Paulista de Futebol Sub-11 e Sub-12 de 2024. Diante deste cenário, pugna pelo afastamento da benesse do artigo 182 do CBJD e consequente majoração da penalidade imposta, haja vista a escalação irregular de 18 atletas, o que, por si, revela desacato da entidade em relação às regras da competição, o que pode gerar inúmeros prejuízos e desequilíbrio em relação às demais equipes que cumpriram as normas regulamentares. Na defesa escrita apresentada pela digníssima primeira comissão disciplinar, a agremiação esclarece que efetuou o recolhimento das custas tempestivamente. Entretanto, deixou de efetuar o protocolo no prazo, por ausência de um único documento. A agremiação foi condenada por unanimidade, como incurso no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, a multa no valor de R$1.000, reduzida pela metade por força do benefício do artigo 182 do CBJD, além da perda de 3 pontos do campeonato. É relatório, senhor presidente. Obrigado. Procuradoria. Presidente, só reiterar que o caso aqui, né, tanto o caso 908 quanto o caso 910, é da mesma agremiação, Aster Itaquá, que tem uma infração com 18 atletas, e aqui falando do caso presente, né, para separar os processos, falando do processo 908, que é o do Sub-11, então a infração ela se dá no Sub-11 e no Sub-12, a gente tem 18 ocorrências, 18 inscrições irregulares que não observam o regulamento específico da competição. Então, a agremiação ela é reincidente, então haveria que se ter uma multa proporcional, razoável, e aqui a Procuradoria pede, né, doutor Samuel bem colocou, a questão da aplicação do artigo 182 e da reincidência. Aqui é uma violação que a Procuradoria entende como muito grave, uma categoria inteira inscrita sem se observar o regulamento, 18 atletas. Então, que se tem aí um valor específico por atleta, né? E a gente traz esses valores, né? Se fosse, por exemplo, R$500 por atleta, a gente teria essa pena multiplicada por 18. Ou seja, o Sub-11 é inteiro inscrito de forma irregular. Isso se repete no Sub-12, né, que vamos aqui ver mais adiante. Então, por essas razões, a Procuradoria requer que seja relativizada a aplicação do 182, ainda que se trate de uma competição Sub-11, mas que, dada a infração da gravidade, que se majore essa pena pecuniária imposta à equipe do Aster. Obrigado, doutor. O relator. Parabenizar o subprocurador pela sua fundamentação, de modo que passo ao meu voto. Parcial razão assiste a digníssima Procuradoria, uma vez que a pena base da agremiação merece sofrer majoração, embora apresente os requisitos para aplicação do artigo 182 do CBJD. De fato, o artigo 16 do regulamento específico do campeonato deixa claro que, para a primeira rodada da disputa, as agremiações deveriam protocolar os registros dos atletas até a data limite de 23 de julho de 2024. A relação de inscritos acostados aos autos comprova que os atletas do clube Estrela Aster, SP Futebol Clube Limitada, Aster Itaquá, tiveram seus registros protocolados somente no dia 26 de julho de 2024, portanto, 3 dias depois. Portanto, é inconsistente a violação ao regulamento da competição, razão pela qual mostra-se imperiosa a condenação nos termos do artigo 214 do CBJD. Ademais, a súmula do jogo, que goza de presunção de veracidade, evidencia que a partida realizada no dia 4/8 de 24 às 14 horas, entre as equipes Flamengo e Aster,
Itaquá, se tratava de rodada 1 da competição e contou com escalação e participação de atletas inscritos de forma intempestiva. Nesse sentido, acertada a decisão da primeira comissão disciplinar, ao condenar a agremiação como em curso no artigo 214 do CBJD, vez que os atletas foram registrados posteriormente à data limite de 23/7/2024, sendo de rigor reconhecer que disputaram a primeira rodada da competição em situação irregular. Todavia, há que ser aplicada a regra contida no artigo 184 do CBJD, segundo a qual, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações, aplicam-se cumulativamente as penas. Há materialidade suficiente que comprova a violação ao regulamento específico, 18 vezes, ao passo que foram inscritos e escalados na partida de 18 atletas cujos registros estavam irregulares. Por esse motivo, deve haver a acumulação das penas, de modo que, sendo aplicada a sanção do artigo 214 do CBJD, em seu patamar mínimo, seja multiplicada pelo número de atletas que forem inscritos na competição da forma intempestiva. Logo, considerando a capacidade econômica do clube, mostra-se razoável a aplicação da multa no valor de R$ 100 por atleta, inscrito e escalado fora do prazo regulamentar, cujo montante será de R$ 1.800. Desta forma, em que pese as razões recursais, não vislumbro óbvia a aplicação da benesse do artigo 182 do CBJD à agremiação. Pois bem, assim dispõe o artigo 182, parágrafo 3º do CBJD, em verbos. Artigo 182. As penas previstas nesse Código serão reduzidas pela metade quando a infração for cometida por atleta não profissional ou por entidade partícipe de competição que congregue exclusivamente atletas não profissionais. Parágrafo 3º. O infrator não terá direito à redução a que se refere este artigo quando reincidente e a infração for de extrema gravidade. Nesse ponto, queria fazer com devida vênia à Procuradoria, que eu entendo como não gravidade, porque se entendermos como gravidade essa questão, quiçá as questões relacionadas a racismo, a juntada de comprovante falso, né, e dentre outros aspectos que a gente discute, agressões a árbitros, como nós vimos no vídeo, que foi um vídeo muito doloroso, né, para aqueles árbitros lá, inclusive ficou dias e dias, né, hospitalizado. Então, esse é um parênteses que eu gostaria de fazer. Dessa forma, ao utilizar da conjunção e, o dispositivo traz uma acumulação de condições, reincidência e infração de extrema gravidade, e não uma alternatividade, mera reincidência ou infração de extrema gravidade. O dispositivo exige que, para além da reincidência, a infração cometida seja de extrema gravidade. Além disso, o artigo 182-A do CBJD, complementarmente, preconiza que, além dos elementos da dosimetria prevista nesse capítulo, a fixação das penas pecuniárias levará obrigatoriamente em consideração a capacidade financeira, econômico-financeira do infrator ou a entidade de prática desportiva. Nesse sentido, em que pese considerar grave o fato de inscrever, relacionar atletas fora do prazo estipulado no regulamento específico da competição, não denoto seja infração de extrema gravidade, sob pena de banalizar o conceito de extrema gravidade, especialmente tratar de competição amadora sub-11, acertada a decisão da primeira comissão disciplinar de aplicação da benesse contida no artigo 182 do CBJD, impondo a redução da pena pela metade. Entretanto, necessária a exasperação da pena base aplicada de R$ 1.000 para R$ 1.800, sendo o valor de R$ 1.000 para cada atleta inscrito
escalado de forma intempestiva, em violação ao regulamento nos termos do artigo 214 do CBJD. Apesar da reincidência da agremiação, nota-se que não é reincidente específico e não encontro óbvio a aplicação das benesses do artigo 182 CBJD, por não compreender seja a infração de extrema gravidade, motivo pelo qual deve apenas ser reduzida pela metade, resultando no montante no final de R$ 900. Portanto, o valor final da sanção pecuniária de R$ 900 é apto a cumprir as finalidades retributiva, preventiva, educativa da pena, a fim de compelir as agremiações a cumprir os regulamentos das competições às quais anuírem. Diante do exposto, recebo o presente recurso e, no mérito, dou-lhe o provimento parcial para majorar a sanção pecuniária da agremiação no valor de R$ 1.800, nos termos do artigo 214 CBJD, com aplicação do redutor do 182 CBJD, resultando no montante final de R$ 900. É como o voto, senhor presidente? Obrigado. Então, acolheu parcialmente ampliando de R$ 500 para R$ 900. R$ 1.800 com 82, é isso? Obrigado. Doutora Mariana. Eu vou parabenizar a doutora Dalta pelo voto, contudo eu vou pedir divergência, presidente. Com a devida vênia do entendimento que a doutora Dalta muito bem pontuou no voto redigido, eu queria ponderar novamente com relação à aplicação do artigo 182. Eu entendo que sim, o artigo 214 ele é um artigo de gravidade expoente, porque ele impacta diretamente o princípio do pró-competizione, uma vez que ele impacta o bom andamento da competição. Os clubes eles são cientificados com bastante antecedência do momento, da data de registro, e desobedecer isso é desobedecer a competição, é não participar, desrespeitar, inclusive, a agremiação adversária e a competição em si. Então, eu entendo que sim, é dotado de gravidade, além da reincidência, que seriam passíveis de afastar a aplicação do 182. Mas, para além disso, no presente caso, o caso anterior, o 907, de relator do Dr. Pedro Iocoi, o Dr. Pedro condenou a agremiação pelo credenciamento irregular de um dos membros da agremiação a pena de R$ 2.000. Me parece um pouco, em termos de retribuição da pena, embora sejam campeonatos de categorias diferentes, sendo o anterior um campeonato sub-17 e agora a gente falando de sub-11, ambos são campeonatos de base. Então, deixar de inscrever para a primeira rodada da partida o plantel inteiro, 18 atletas, é muito mais grave do que não credenciar adequadamente um membro da equipe que não se sabe nem qual que é a participação. Então, para manter a coerência desse pleno e a minha convicção pessoal, eu aplico a pena de R$ 5.000 sem aplicação do 182. É como eu voto, presidente. Voto divergente, ampliando para R$ 5.000 sem o benefício do 182. Perfeito. E só uma ponderação, no outro processo em que eu era relator, no outro recurso, o 909, eram 4 atletas. E aí a pena total para 4 atletas ficou de R$ 1.000. Nesse caso são 18 atletas, isso eu também estou levando em consideração no momento da posição da pena, por isso que eu chego a esse valor de R$ 5.000. Obrigado, doutor Patrick. Senhor presidente, com devida vênia a meu amigo Adalto, inclusive parece que eu até combinei aqui com a Mariana, que eu até marquei aqui, R$ 5.000. E eu também tinha até separado aqui, eu vou acompanhar o voto divergente, porque eu entendo que a gravidade é extrema nesse sentido aí. E eu acho também que 18 atletas não serem inscritos, senhor presidente, é uma falta de respeito para com a outra agremiação e para também com a federação. Então, eu acompanho o voto divergente. Obrigado. Doutor Samuel. Presidente, parece que a gente está numa situação aqui de todo mundo está meio certo, ou todo mundo está um pouco errado. Enfim, falar em termos de certo e errado é uma coisa sempre meio complicada. Mas os argumentos são todos super plausíveis e fundamentados, e queria aproveitar, se todos tiverem um pouco de paciência, para a gente discutir um pouco isso, porque eu penso um pouco diferente. É indiscutível que o princípio da pró-competizione seja um princípio elementar e que, naturalmente,
uma agremiação que se dispõe a participar de um campeonato deve observar o regulamento específico e o passo número 1 é justamente inscrever os seus atletas a tempo e modo. Então, isso, não cumprir isso, de fato, é um inadimplemento obrigacional, por assim dizer, elementar. Por outro lado, o que isso causou no jogo, na partida do campeonato? Nada. Ou a partida, então, não deveria ter acontecido, porque os atletas não estavam inscritos a tempo e modo, mas ela aconteceu. E ao que me consta, ou pelo menos a falta de evidências contrárias, essas inscrições, ainda que intempestivas, elas foram convalidadas. Então eu acho que, assim, primeiro, deixar claro que há um claro descumprimento de regulamento e essa infração, ela existe. Ela existe. Isso é evidente. Mas eu não consigo enxergar essa gravidade no processo em específico, tá? Ou nesses processos específicos, são vários similares aqui, inclusive os que eu vou relatar são bem parecidos, se não iguais. Mesmo porque eu penso assim que a maior gravidade aqui, em termos de sanção, está justamente na perda de pontos. Os times perderam os pontos da partida e esses pontos são irrecuperáveis. O que eu quero dizer aqui, por isso que eu falei aqui no começo que daria para acompanhar o relator, ficaria extremamente à vontade com isso, também acompanharia tranquilamente a divergência, porque dá para sustentar os dois pontos de vista. Mas, já que estamos no julgamento colegiado, e isso é um privilégio que a gente tem aqui, ainda mais uma composição nova, da qual eu tenho muito mais a ouvir e aprender do que a falar e ensinar, eu gostaria de trazer uma ponderação, porque me parece que, sim, a infração é incontroversa, a pena foi aplicada, a pena mais grave que eu vejo aqui para quem compete é perder os pontos, e ele perdeu os pontos, isso também é indiscutível, e bem ou mal, a partida aconteceu e as inscrições, ainda que intempestivas, foram aceitas. Então, eu penso que, e lembrando, né, como também já foi falado, que é uma competição sub-11. Então não é que eu quero menosprezar a importância de se inscrever as pessoas no prazo. Nós somos todos advogados e sabemos que aquilo que é intempestivo, né, qualquer prazo que a gente descumpre, a gente sofre, né, nosso cliente sofre com isso. Mas pensando de novo na razão da lei, no aspecto prático, e pensando também, sobretudo, e aí eu vou evocar vou um pouco mais além. Existe uma teoria doutrinária do ministro Moura Ribeiro, do STJ, que foi até por conta dela que ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, que fala do capitalismo humanista. O que ele diz nesse voto que ele profere? Num outro contexto, obviamente, completamente diferente desse. Que quando se condena alguém a pagar algo, claro que aquilo tem uma sanção, né, como até o doutor Adalto colocou, em termos pedagógicos, sociais, legais, enfim, mas aquilo se presta a alguma coisa, né? E se a gente condenar uma agremiação um valor mais expressivo aqui, claro, isso tende a repelir a repetição dessa conduta e a educar ela e os demais participantes, mas no fim das contas, qual é o benefício que isso vai trazer para a competição? Uma agremiação que está ali numa competição de base sub-11, sub-12, vai ter que despender 2, 3, 4 ou 5 mil reais. E claro que quando é grave, a gente aqui não tem nenhum receio, como foi um caso agora há pouco de uma agressão e tudo mais, assim, totalmente lamentável, enfim, a gente não tem nenhum receio ou ressalva em aplicar quando a gente entende. Mas aqui, me parece que a pedagogia da pena aqui, ou a utilidade da pena, está muito mais na perda dos pontos, e ela poderia até eventualmente ser excluída da competição, se verificasse que, inclusive, mesmo intempestiva, aqueles registros todos eram irregulares, os atletas, sei lá, faltavam documentos, estavam acima da idade, qualquer coisa assim, isso poderia acontecer, do que na pena pecuniária. E eu acho que ela seria contraproducente até para a agremiação, uma pena pecuniária mais grave. Lembrando aqui que não há uma reincidência específica aqui também no caso, seria contraproducente para essa agremiação e para a competição. Claro que tudo isso salva o melhor juízo, né? Estou aberto a pensar e refletir e tudo mais. Então, tudo isso para dizer que, pedindo vênia a todos aqui, e sempre na intenção de contribuir, de novo, de aprender, que eu penso que está bem equilibrada a pena que foi aplicada originalmente, e
bem por isso eu acho que, na minha opinião, o recurso deve ser desprovido. Então, abrindo uma segunda divergência, né, a primeira, doutora Mariana, abrindo uma segunda divergência por essas razões aqui, com perdão da minha extensão aqui de raciocínio, eu voto pelo desprovimento do recurso. Mantendo a decisão anterior. Mantendo, exatamente. Obrigado. Doutora Sônia. Obrigada, presidente. Peço vênia ao relator. Eu vou votar acompanhando o voto divergente da doutora Mariana. Entendo a gravidade da situação e, mesmo aplicando o princípio da razoabilidade com relação à pena pecuniária, eu mantenho a aplicação da pena pecuniária de R$ 5.000. Acompanho o voto divergente. Doutor Pedro. Presidente, vou fazer um pequeno comentário sobre o voto divergente da doutora Mariana. Eu entendo que essa conduta é menos agressiva do que ter um dirigente questionando a arbitragem dentro de campo, porque pode ter sido ocasionada por algum descuido administrativo de um clube mal estruturado, que tem que ser apenado de qualquer forma. Então, só por isso, não vou acompanhar a majoração, voto com o relator. Por favor. Eu, em pouco tempo, tive como árbitro de futebol. Em pouquíssimo tempo. Né? Mas presenciei muitos momentos de extrema gravidade. Árbitros que levaram chutes pelas costas, árbitros que levaram socos, pontapés, né? Dirigentes que ameaçaram árbitros, árbitros que tiveram que sair de camburão dos estádios por conta das pressões. E vi atentamente esse áudio que foi apresentado no último seminário, que me deixou muito emocionado, mas é uma emoção do ponto de vista de sofrimento. Então, eu não posso, com devida vênia, entender que um clube sub-11 precisa de regras, sim, mas você tem que usar o princípio da razoabilidade. Né? Você vai estrangular um clube, né, com uma aplicação de uma multa tão elevada para um clube iniciante. E concordo plenamente com o doutor Rafael nesse aspecto. Então, nós vamos entender que... desculpe, Pedro. Imagina. O que será, então, gravíssimo? Se isso é gravíssimo, o que mais será gravíssimo? Né? Como apresentado lá, aquele chute no árbitro lá, quebrou a cabine. Então, eu só queria fazer essa ponderação também para uma reflexão, porque grave tem que ser conceito de sofrimento. Né? Grave tem que ser no sentido de que deixei de exercer a minha atividade por esta razão. Né? Agora, com a devida vênia, eu por isso queria fazer essa ponderação para a gente analisar esse conceito de gravíssimo, para não chegar aqui no momento de uma questão de racismo, de apostas, entendeu? Vai considerar como gravíssimo, ok. Mas era esse meu registro. Senhor presidente, parte, por gentileza. Por favor. Eu parabenizo Vossa Excelência, o doutor Adalto. Porém, a gente está falando de 18 pessoas não inscritas. Então, isso é uma falta de responsabilidade, é um ato grave, no meu entendimento, por isso que eu acompanho o voto divergente. Tanto é que eu já até tinha colocado o valor aqui, quer dizer, se um atleta falhou alguma coisa, uma 18 pessoas, né? E nós estamos falando em duas categorias, como bem lembrou Pedro, né? Ou Samuel, que falou que tem dois processos semelhantes a esse. Quer dizer, tudo bem que o árbitro ser violentado, tudo essas coisas, a gente entende que isso é muito grave. Agora, 18 pessoas não se inscrever, né? Então vai ficar uma baderna, com todo respeito. Tá bom? Era só essa ponderação, doutor Adalto. Então, dessa forma. Então, ficou os R$ 900 com as ponderações? Não, o voto do doutor Adalto. Tá.
Tivemos 2 divergentes do Dr. Patrick e da doutora Mariana para R$ 5.000. Doutora Sônia, R$ 5.000 também. Não provimento, doutor Samuel, pelos R$ 500. E eu vou acompanhar também o voto divergente no valor arbitrado pela doutora Mariana, em seguida pelo doutor Patrick e a doutora Sônia. Os R$ 5.000 por maioria. Vamos ao processo 910, que é um caso semelhante. Recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face de decisão da primeira comissão disciplinar, que por unanimidade aplicou a multa de R$ 500 e pena de perda de pontos atribuídos a uma vitória da agremiação Aster Itaquá por infração ao 214 do CBJD. O relatório. Doutor Adalto. Senhor presidente, esse processo é um processo semelhante ao anterior, né? Eu já fiz o relatório, né? Gostaria, se permitir, Direto ao voto. direto ao voto, porque mantenho minha posição dessa questão da gravidade e das benesses do artigo 182. Vou abrir a procuradoria. De acordo, presidente. Por gentileza, ao voto. Eu vou pedir, Vênia, para ler o meu voto. O senhor vai ler inteiro? Eu vou ler um pouco extenso como o anterior, senhor presidente. Deixa eu só ver um ponto aqui. Se eles forem semelhantes, se o senhor se importar em ler. Semelhante, excelência. Então, de modo até a questão da pena é a mesma, né? Eu peço, Vênia, então, para dizer que recebo o recurso no mérito do provimento parcial para majorar a sanção pecuniária da agremiação no valor de R$ 1.800, com as benesses do artigo 182, resultando em R$ 900, mantendo a mesma fundamentação do voto anterior. Obrigado, doutor. Doutora Mariana, por favor. Então, são... Quase 100. É a mesma coisa. É a mesma voto. Que é. É a mesma voto. É a mesma coisa. Da mesma forma, então, entendendo as ponderações que foram feitas, e acho que sim, que devemos debater, mas considerando que há outros 214 na pauta, eu vou repetir meu voto divergente anterior, então, apenando a agremiação em R$ 5.000. Obrigado, doutor Patrick. Senhor presidente, também quero parabenizar o doutor Samuel aí, que sempre combativo, ele sempre levanta umas questões aqui bem fundamentais. Eu me rendo sempre à inteligência de Vossa Excelência, doutor Samuel. Mas eu vou manter a minha linha e vou com o voto divergente. R$ 5.000. Isso. Obrigado, doutor Samuel. Agradeço, doutor Pavan, e justamente pela escola que eu tenho aqui com vocês, eu trouxe aquelas considerações no caso anterior e atento também às ponderações que foram feitas em sentido contrário, eu tentando achar um caminho do meio, não voltarei mais pelo desprovimento, como fiz no processo anterior, mas fico com o voto relator e pretendo refletir um pouco mais sobre até esse racional de um valor mínimo por atleta. Eu também concordo que deixar de escrever um atleta é diferente de deixar de escrever 18 ou 20, enfim. Então, por conta disso, eu vou acompanhar o voto relator nesse caso. Doutora Sônia. Obrigada, presidente. Eu vou acompanhar o voto divergente da mesma forma do anterior, presidente. Doutor Pedro. Presidente, vou acompanhar o voto relator da mesma forma que do anterior, presidente. E da mesma forma, pelos fundamentos já explicitados, acompanho o voto divergente. Então, por maioria, R$ 5.000. Processo 921, Paulista Sub-11,
recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Esportiva em face da decisão da segunda comissão disciplinar, que por maioria aplicou multa de R$ 250 e pena de perda dos pontos atribuídos a uma vitória da agremiação Esporte Clube União Suzano por infração ao 214. Doutor Samuel, ao relatório. Senhor presidente, então esse aqui também é aliás, esse e o próximo, né? São dois casos também de sub-11 e sub-12, envolvendo a mesma infração. E aqui no caso da agremiação Ecos, se não me engano, Esporte Clube Suzano, o jogo foi 0-0 e também consta aqui que todos os atletas foram inscritos fora do prazo e foram inscritos, portanto, no dia seguinte ao prazo, né? O prazo do dia 23, tal como nos outros casos. Esses aqui foram inscritos no dia 24 e a agremiação em defesa aqui basicamente fala que não houve má fé, enfim e tal. E a pena aqui nesse caso ela foi aplicada em R$ 500 com o benefício do 182 para R$ 250. E para tentar então, como eu falei aqui, guardar uma coerência com essa construção de raciocínio que a gente está fazendo aqui ao vivo, ou pelo menos eu estou refletindo enquanto a gente avança na sessão, fico aqui como voto o provimento do recurso por R$ 100 por atleta inscrito fora do prazo, com o benefício do 182, tá? E aqui, quantos atletas foram? São todos os atletas, no caso. Acho que são 18 também. Tem mais aqui, né? Tem 21 atletas aqui, no caso. Então, ficaria 2.100 pela metade, 1.050, se a minha matemática não falha aqui. 1.050? Isso. Ficou claro aqui o que eu... Sim. Doutora Mariana? 2.100. Isso, são 21 os atletas benefício, inscritos, estou colocando 100 para cada um, aí, exatamente, isso aí, 1.050. 21 vezes 100 dividido por 2. Eu vou pedir vênia para abrir divergência da mesma forma com relação ao procedimento anterior, inclusive trata-se da mesma competição. Eu gostaria de propor, presidente e demais colegas, se a gente pode votar conjuntamente os dois processos, como às vezes é feito nas comissões disciplinares, já que são processos idênticos. Sim. A gente já faz a votação conjunta. Eu vou divergir novamente. Eu entendo que sim grave, óbvio que há diferentes níveis de gravidade, e em que pese aparente um valor de expressa relevância, R$ 1.000, R$ 2.000, efetivamente isso não representa tanto quanto um financeiro dentro de uma agremiação de futebol, ainda que em uma competição de base como essa, ou em duas competições de base como essas. Nesse sentido, então, eu vou mantendo a coerência com relação ao julgado anterior. Eu vou abrir divergência para aplicar pena de R$ 5.000 no processo 921 referente ao sub-11 e da mesma forma com relação ao processo 922 com relação ao sub-12. Obrigado, doutor Patrick. O valor do seu voto, o valor da pena. O 21 plantel, atletas, né? o plantel inteiro. O único comentário é que no Não, sim, mas o valor sub-12 são 20, tá? Mas o resto é tudo igual. Enfim, para mim é o plantel inteiro. Então, a agremiação atua. A agremiação pode indicar, se não me engano, no mínimo 18 atletas e no máximo, talvez, 25 ou 30. Não, sim, mas o valor ficou qual? R$ 5.000. Então, mas eu estava dando uma olhada aqui no pedido da Procuradoria, ele pede que seja aplicado ao patamar de R$ 2.000. Então, é só por isso... Bem observado, doutor Patrick. Então, bem observado, doutor Patrick. Então, para eu não fazer uma decisão que vá além do quanto foi requerido pela Procuradoria, o meu voto é pela aplicação da pena de R$ 2.000. O senhor tinha colocado 2.100 também? Eu agradeço, doutor Patrick, pela observação extremamente oportuna. Vai para 1.000, né? Exatamente. Então, seria como se fosse então, o provimento do recurso em sua íntegra para os 2.000, mas com 182 para 1.000, nos dois casos.
Agradeço a observação. Tá, então eu vou acompanhar o voto divergente, que eu até agora tenho acompanhado, mas sem aplicação do 182. Então, acompanho o voto do divergente. O valor de R$ 2.000, o patamar. Nos dois processos. Doutor Adalto? Senhor presidente, eu, mantendo a minha convicção dos votos anteriores, eu entendo com a aplicação do 182, né? E até penalizar muito uma agremiação sub-11, sub-12, dando um tratamento quando a norma fala grave de gravíssimo. E é um ato só, um clube de menor, não de menor importância, mas um clube pequeno, há uma dificuldade muito grande, às vezes, de reunir todos os documentos, embora eles tenham assinado, né, o regulamento do campeonato. Obrigado. Então ficou R$ 1.000. Os 2.000 com o 82. Doutora Sônia? Obrigada, presidente. Eu peço vênia ao relator e eu vou acompanhar o voto divergente também, conforme também o pedido da Procuradoria aqui, então acompanha o voto divergente da doutora 2.000. Mariana. Para os dois processos. Doutor Pedro? Acompanho o relator nos dois processos, presidente. R$ 1.000 e acompanho o divergente pelos R$ 2.000 nos dois processos. Então, por maioria, R$ 2.000. No processo 921 e 922, com votações qualitárias. Com isso, encerramos a pauta. Agradeço a todos pela presença e uma ótima semana. Boa semana a todos. Obrigado, senhor presidente.